Instruções dos espíritos, limites da reencarnação, da encarnação, né? Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Então nós temos que entender que, à medida que o espírito vai se purificando, a materialidade dele vai diminuindo. Então ele vai tendo menos necessidade de reencarnar na Terra, nas condições da Terra. Mas ele pode vir aqui em condições de missionário. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. E por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, conforme o mundo em que é levado a viver. O espírito reveste o invólucro apropriado à natureza deste mundo. Isso é o ponto principal para nós entendermos a vida extraterrestre. Como nós normalmente vamos conceber a vida extraterrestre como seres semelhantes aos seres humanos. Aí cada um faz lá seus desenhinhos, faz as suas explicações, respeitemos todas elas, mas nós não temos certeza absoluta daquilo ali. Mas a aparência humanoide é a que vai ser as vidas inteligentes, constituir a vida inteligente de todos os planetas, acredito eu. Mas, e para estarmos um planeta diferente, a nossa constituição perispiritual tem que ser também diferente. Para que os espíritos saiam de um planeta para outro, eles passam por um processo de adaptação da sua estrutura perispiritual. Existem nos planos espirituais superiores técnicas para fazer isso, para que você possa sair da Terra e adentrar ao espaço. Não é para qualquer um. Eu vou sair da Terra, vou a Marte, que eu sou um espírito livre. Você não vai conseguir nem subir 1 metro do chão, com essa arrogância toda. Porque para sairmos da Terra, nós temos que ter autorização. Aí vem um conjunto de situações que vai nos permitir ou não irmos visitar esses planetas. E a estrutura perispiritual vai ser proporcional ao mundo em que habitamos e, quanto mais diáfana ela for, menos necessidade nós temos que reencarnar em corpos grosseiros. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele pode mudar de planeta, mais ele pode viajar livremente. Então, aqueles espíritos que já na Terra cumpriram grandes missões, lhes é permitido sair da Terra em excursão de aprendizado. Não é só para passear, não. Você tem que ir para aprender, para estudar, para observar, fazer as devidas anotações. Bom, agora eu vou voltar para a Terra com um cabedal de conhecimentos diferenciados, um cabedal de conhecimentos mais importantes. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou procurar construir e edificar umas condições melhores de vida para aqueles que estão aqui na Terra. Se eu não tiver esse ideal, para que eu vou sair da Terra? Simplesmente para dar um passeio e olhar, opa, tudo bem, legal aqui, e voltar? No mundo dos espíritos, tudo tem que ter uma ação, uma finalidade, todas as nossas ações têm que ter uma finalidade útil. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos radiante, trabalhando pela sua purificação. Então, a Terra, ela está entre os mundos inferiores. Pasmem. Ainda está entre os mundos inferiores. Porque os mundos, quando começam a se sublimar, as suas características éticas e morais
também vai se sublimando. Como nós não procuramos nos aperfeiçoar dessa forma, ainda existe guerra, existe fome, existe miséria, existe pessoas querendo ser dono do mundo, mostra que somos ainda um planeta primitivo, bem inferior. À medida que nós começarmos a nos educar para que sejamos menos ambiciosos, menos pretensiosos e tenhamos melhores condições de fazer o bem para o próximo e ao próximo, aí nós estaremos criando condições de estarmos melhores e de vivermos e vivenciarmos dias melhores. Com isso, a Terra deixará de ser um planeta inferior e já será, no mínimo, um planeta mediano em regeneração, porque hoje nós temos expiação e prova, e alguns em regeneração. No futuro teremos menos expiação, mais provas e mais regeneração, até que a regeneração seja a parte mais importante do processo. O maior número de espíritos nessa condição. Leva um tempinho. Deve também considerar-se que, no estado de desencarnado, isto é, no intervalo de existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo em que ele liga, o grau de seu adiantamento. Assim, na reticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme estar mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Isso que a gente está mostrando para vocês. De acordo com a condição de quanto mais desmaterializado é o espírito, mais livre ele fica para a sua ascensão. Quanto mais o espírito procura se aperfeiçoar, mais ele cresce para Deus, mais ele se aproxima de Deus. E é desse conjunto de fatos que nós vamos estar nos percebendo como espíritos imortais para sermos melhores, para sermos mais úteis ao nosso processo evolutivo amanhã.